Muito boa tarde, senhores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, novamente estamos aqui de volta para falar sobre a situação do nosso planetinha, que agora parece que mais uma guerra se iniciou, né? Guerra da Israel e Estados Unidos contra o Irã. E, como eu falei anteriormente, né, naquele nosso broadcast sobre Jeffrey, seria mais uma cortina de fumaça que eles iam lançar para poder simplesmente a elite não admitir que cometia todos aqueles fatos loucos e detestáveis lá que saíram nos autos do processo. É aquilo. Primeiramente, é isso. É uma cortina de fumaça enorme. A gente vai analisar por esse prisma. Primeiro, é uma cortina de fumaça porque o caso Epstein é semelhante ao caso Vorcaro aqui no Brasil, só que elevado à enésima potência, né? Qual é a semelhança entre os dois casos? É que simplesmente corromperam esquerda e direita, corromperam democratas e republicanos, centro, empresas, judiciário, todos no esquema Hollywood e aqui no nosso caso global, né? Com a Alan do TI, que era amante do Vorcaro, mas o homem salvou o contato da atriz como colega do TI, é mole. Mas enfim, corrompeu de todos os lados, né, para ter chantagem, para que nenhum dos lados queira investigar o caso, porque, por exemplo, o Petrolão, o Mensalão, pegando o exemplo do Brasil, teve uma vontade de derrubar o governo, de se investigar, porque envolveu o pessoal do centro e da esquerda. Agora, quando você envolve centro, esquerda, direita, ninguém vai querer investigar, senhores. Então, já começa por aí. E lá fora foi isso que aconteceu no caso Epstein. Todo mundo tava na mão do cara, e agora que todas as informações vazaram, né, que o Bill Clinton brincava de casinha com o Stephen Hawking, agora lançaram essa cortina de fumaça aí. Mas também entra um outro ponto, né? Falando em cortina de fumaça, dia 11 de junho está previsto para sair o filme Disclosure Day, né, o dia D, que vai ficar na tradução, que é Steven Spielberg, talvez um dos maiores diretores aí de Hollywood, a lançar um filme sobre alienígenas. E nesse filme tem muitos relatos sobre coisas que você não vê no mainstream, em casos comuns, mas que você vê em casos tipo Varginha, outros casos mais específicos, que a gente já viu no trailer, questão de dominação de mentes, questão de névoas materializando objetos, enfim. Certamente estão preparando para mais uma cortina de fumaça. Mas tudo bem, a gente já sabe que esse é o modus operandi mesmo da alta cúpula do planeta. Falando especificamente agora de guerra Irã, Israel / Estados Unidos. Estados Unidos é um vassalo de Israel, apesar deles acharem que Israel é um vassalo deles. Então, a gente já sabe que essa guerra estava para estourar. Não porque os Estados Unidos quer libertar o povo iraniano, nada disso. Isso nunca foi preocupação. A preocupação é a estratégia geopolítica americana atual. E qual estratégia que é essa? Simplesmente os Estados Unidos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele estabeleceu a nova ordem global baseada no direito internacional. O professor Rock fala muito sobre isso, inclusive. Só que essa ordem está ruindo. Nessa ordem, basicamente, os Estados Unidos era o xerife do mundo, mas ele influenciava, fazia suas guerras por procuração para poder estabelecer sua estratégia de contenção à União Soviética ou ao Oriente Médio, né, regimes que eles eram contra, estabeleciam frotas ao redor do planeta, só que isso é muito custoso financeiramente e politicamente, né? Vários governos aí se desgastavam muito internamente devido a essas intervenções no exterior. Logo, a nova estratégia é baseada no Lebensraum, que é a mesma estratégia que a Alemanha usou na Segunda Guerra Mundial. O que é o conceito do Lebensraum? É um termo em alemão, né, que significa espaço vital. Basicamente, a Alemanha queria expandir os seus domínios justamente para pegar territórios onde tivessem elementos que eles precisavam para a matriz industrial deles. Isso falando só da parte econômica da guerra, tá? Não vou entrar aqui no mérito ideológico, não. Mas a parte estratégica era essa. Por exemplo, a Alemanha tinha um déficit muito grande de petróleo. Tanto é que a campanha na África fracassou na Segunda Guerra muito por falta desse petróleo, dessa logística. Inclusive, foi um dos objetivos da Operação Barbarossa para invadir a União Soviética, era pegar os campos de petróleo ali da região da Crimeia, principalmente. Mas voltando. Basicamente, é uma estratégia de espaço vital. Eu tenho que ter dentro do meu território, essa é a premissa principal, eu tenho que ter dentro do meu território tudo o que eu preciso para me desenvolver, sem depender majoritariamente de comércio exterior. E os Estados Unidos estão fazendo isso hoje. Por que eles querem a Groenlândia? A Groenlândia é a rota mais rápida de um ataque vindo da Europa. Ah, mas por que viria um ataque da Europa? Se a Rússia botar na cabeça dela que eles querem invadir a Europa e usarem ali de ponte para atacar os Estados Unidos, vai ser o caminho mais rápido. Então você já consegue ter uma primeira linha de defesa ali a quilômetros dos Estados Unidos,
podendo defender eles. Além de ter terras raras embaixo da Groenlândia, porque diferente da Antártica, a Groenlândia ela tem terra por debaixo do gelo. A Antártica não, a Antártica é um blocão de gelo. Então ali você tem as terras raras para fazer alta tecnologia, né, para os caças F-35, o vindouro F-47, o B-21 Raider que vai vir agora, por aí vai. Então você já tem um interesse nessas terras. Segundo, os Estados Unidos ele já pinçou a Venezuela, né, praticamente o governo venezuelano que está lá é um governo fantoche que está cooperando com os Estados Unidos, basicamente para pegar o petróleo, porque a Venezuela está boiando em petróleo, porém ela extrai muito pouco, porque a PDVSA, a estatal que extrai petróleo lá, está sucateada, fora as sanções internacionais e por aí vai. Então os Estados Unidos já garantiu um belo poço de petróleo no seu quintal estratégico, que é as Américas. Os Estados Unidos queria até anexar o Canadá também, já estava esse papo um tempo atrás. Acabou tendo efeito rebote, né? Os canadenses ficaram mais nacionalistas do que nunca, mas está nos planos dos Estados Unidos. Talvez eles anexem, acho muito difícil, mas eles podem simplesmente influenciar eleições, influenciar na opinião pública e acaba botando um governo fantoche lá também. Eles vão fazer isso nas Américas também. Essa promessa teve essa semana agora em Doral o Shield of Americas, né? Congresso entre países da América Latina, exceto o Brasil, Colômbia e México, que são os maiores protetores aí de narcotráfico que a gente tem, para poder montar uma estratégia onde os Estados Unidos intervenham nesses países para ajudar a erradicar o tráfico de drogas. Os Estados Unidos vai sair como o salvador da pátria, como o herói que libertou o povo do Irã e libertou o povo da América Latina do narcotráfico. Só que isso tudo é uma estratégia para que os Estados Unidos dominem o hemisfério ocidental. Basicamente, eles estão fazendo o macartismo 2.0, né? Doutrina Monroe com esteroides. Mas é tudo baseado nessa ideia de espaço vital. A questão do Irã. Então, por que atacar o Irã? Primeiro, o Irã também é outra rota de petróleo, outro poço de petróleo muito, muito grande no Oriente Médio, tá? Só que grande parte desse petróleo ele vai para China, Rússia, Coreia do Norte. Eles têm uma operação super complexa ali, se não me engano, na região da Malásia, onde eles saem os navios iranianos, só que para não sofrer sanção eles trocam de bandeira, trocam o nome do navio. Uma loucura. Puta de uma logística para conseguir passar esse petróleo. Então, os Estados Unidos, o que ele fez? Primeiramente, ele garantiu seu poço de petróleo perto de casa para não sofrer muito com o baque do fechamento do Estreito de Hormuz, que todo mundo sabia que ia acontecer caso o Irã fosse atacado. Tirou, dessa forma, o petróleo da Venezuela, que estava abastecendo Rússia, China, bloco, vamos botar o bloco socialista, se é que a gente pode chamar assim, o bloco oriental, vamos botar dessa forma. Então, conseguiu tirar esse petróleo das mãos dele, passar para o controle americano, já para se precaver dessa crise do petróleo que a gente vai viver agora, e depois resolveu asfixiar o Irã, atacando ele militarmente, justamente para quebrar a logística de petróleo tanto da Rússia quanto da China. A ideia contra a Rússia é minar a Rússia, mantendo ela o máximo de tempo possível na guerra contra a Ucrânia. Ela já está tendo um desgaste econômico, social e militar, principalmente, muito grande, né, nessa guerra. É importante que essa guerra não acabe na concepção dos Estados Unidos. E também, dessa forma, enfraquecendo os aliados, ele vai minando a influência chinesa. Primeiro, deixa a Rússia fraca, deixa a Coreia do Norte fraca, pega a Venezuela para si, pega as Américas para si, né, que tem muitos países aqui alinhados à esquerda, né, que acabam sendo vassalos da China, mas acaba pegando a América do Sul para si e deixa a China cada vez mais isolada, voltando à estratégia de contenção. Basicamente, essa é a estratégia americana agora. Então a gente está vendo o fim da ordem internacional por meio do direito internacional, né, por meio do direito diplomático. E a gente está vendo a nova ordem mundial nascer mediante a força, zonas de influência e espaços vitais. Quem garantir a maior quantidade de espaços vitais, terras raras, vai se dar bem. É por isso também que os Estados Unidos têm um interesse forte aqui na América Latina, porque além de bases para militares, né, além de impedir que haja bases de adversários aqui que possam atacar diretamente os Estados Unidos bem mais rápido, você garante uma série de terras raras, minérios, uma série de riquezas que, por exemplo, o Brasil tem muito, outros países daqui tem muito. Como fica a nossa situação? Bom, primeiramente, a gente vai ter um aumento do preço da gasolina, com certeza, o petróleo vai subir bastante, porque 85% do petróleo que sai ali, 80%, 85%, vai para China, Rússia, Coreia do Norte e outros países ali do leste asiático, o petróleo que sai do Irã. Só que tem muito petróleo que sai dali e vem para cá, para o ocidente também. Então a gente vai ter esse tipo de problema. O Japão anunciou agora que já está iniciando o uso das suas reservas de petróleo. Eles têm reservas para poder manter, né, a vida normal funcionando por 250 e poucos dias, mais ou menos. Só que o Brasil, que nunca está preparado para nada, vai se ferrar nessa como sempre. E a gente já está se alinhando ao lado errado da história, né? Quer dizer, não tem lado certo e errado. É tudo interesses internacionais.
Que de um lado você tem ditaduras como China, Rússia, Coreia do Norte, do outro lado você tem uma elite que come bebês. Então, não tem heróis, senhores. Não se iludam. Nunca teve herói em nenhuma guerra no mundo. São só interesses. No nosso caso, a gente vai ter que racionar. Seria bom racionar desde já, porque o nosso país nunca está preparado para nada. Pra você ver, a única coisa boa que teve disso tudo é que todas essas tensões fizeram o Brasil finalmente pensar em se rearmar, né? O Lula tá com medo de ser pinçado e morar com seu amigo Maduro. Já anunciou vários investimentos mais robustos aí nas Forças Armadas, em equipamento, comprar mais caças Gripen que a gente precisa. E não vão pela mídia. Caça Gripen é uma ótima aquisição, é um ótimo caça de 4.5 geração. Ele não é um caça de quinta geração, mas também não é de quarta. E o que ele não tem de stealth e outras tecnologias, ele compensa muito na guerra eletrônica. E assim, ele é barato de manter, é o que a gente precisa. Só que o Brasil precisa de uma frota aí de pelo menos uns 300 desse. E obviamente a gente não vai chegar nem perto. O governo anunciou também investimentos na Marinha, no Exército e principalmente em defesa antiaérea. Haja visto o que aconteceu com Maduro. E é uma preocupação real, tá, senhores? Porque a Argentina já assumiu o seu posto como vassalo de primeira linha dos Estados Unidos, tá? Praticamente o Milei já entregou a Argentina nas mãos dos Estados Unidos. E há um outro problema também. O Brasil, se fosse alinhar com os Estados Unidos agora, vai se tornar um vassalo de segunda classe. Ou seja, a gente vai servir só para exploração das nossas riquezas e submissão, basicamente. Governos fantoches. Eu sei que qualquer governo, mesmo fantoche que seja, seria melhor do que o que está aqui agora, mas nenhum dos cenários é bom para nós. Só que um é ruim, o outro é péssimo. E há um porém também. Todos esses países que foram convidados para o Shield of America, basicamente vão aceitar intervenções americanas no seu território, com a desculpa de enfrentar o narcotráfico, mas aí esses governos podem pedir também para que a oposição seja eliminada, sob essa desculpa do narcotráfico. Em alguns casos, sim, tem ligação do narcotráfico com os governos dos países, sim. A gente sabe, né? A gente de certa forma vive isso. Só que é aquilo, né? Ah, não, eu também tenho ligação com o narcotráfico, mas o meu adversário tem mais. Vai lá, ataca eles que eu serei o seu vassalo. E vai ser essa tônica daqui pra frente. E o Paraguai também assinou esses dias um acordo que permite instalação de bases e movimentação de tropas americanas no seu solo. E o Paraguai, senhores, é o pertinho de Brasília. Óbvio, não é tão perto porque o Brasil é muito grande e Brasília está bem no centro do Brasil. Mas um ataque vindo do Paraguai seria muito mais rápido do que um ataque vindo da Argentina. E eu garanto para os senhores que a gente não tem meios de se defender contra as armas que os Estados Unidos têm. Tanto as armas convencionais quanto as armas que não foram divulgadas ainda, vamos botar assim. O problema é que quem sofre com isso é o povo, né? Tanto o povo inocente no Irã, tá tomando bomba na cabeça, ou o povo inocente dos outros países árabes que o Irã tá atacando também, que tá tomando bomba na cabeça, né? Porque querendo ou não, os Estados Unidos mantêm muitos países ali com uma boa relação, muito pelo dinheiro do petróleo, né? O dinheiro do petróleo que entra, mantém os príncipes, os chás, muito ricos, e isso mantém eles alinhados aos Estados Unidos de certa forma. E ainda tem a questão étnica, né? Os iranianos não são árabes, eles são persas. Por mais que sejam todos muçulmanos ali naquela região, majoritariamente pelo menos. Mas é triste ver o que a guerra faz, né, senhores? Mas é o momento de se preparar, estudar o momento financeiro. Tá muito difícil fazer uma análise, mas a gente já viu aí que o mercado de petróleos futuros vai dar dinheiro pela escassez. Quanto maior a escassez de um item, maior o seu valor. Racionar a gasolina, desde já. Quem se prepara primeiro se reergue primeiro. E orar a Deus, senhores. Orar a Deus porque estamos no início do fim dos tempos. Ah, já ouvi esse papo 1 milhão de vezes. Senhores. Mas hoje nós temos realmente tecnologia e um alinhamento geopolítico global corrobora que a gente já deve estar no primeiro ou segundo cavaleiro. Mas basicamente é isso, senhoras. Pequenas conjecturas aí sobre a guerra do Irã. O governo vai cair, não tem como ganhar essa guerra. Apesar da geografia do Irã ser, assim como do Afeganistão, extremamente acidentada e isso ajudar muito num combate. Isso é uma grande defesa natural contra invasões terrestres, mas tecnologia e a questão econômica não vai deixar o Irã vencer essa guerra de maneira alguma. Agora é observar os próximos passos e observar as próximas burradas que o nosso governo vai fazer. Porque enquanto o mundo já está pensando em 2020, 2030, 2040, agora o nosso país entra no pensamento da década de 90. Como sempre, o Brasil 2 passos atrás do mundo. Mas é isso, pessoal. Se vocês conseguiram tirar algum insight disso, curtam, comentem, compartilhem. Compartilha aí o que vocês pensam sobre isso. Vamos conversar, vamos falar sobre que não sou o dono da verdade. É sempre bom ouvir outras visões. E é isso, pessoal. Valeu, falou, forte abraço.